Bom, já estou aqui com o nosso advogado, o doutor Cláudio Gemac, que está no nosso quadro Direito e Cidadania, né? O doutor responde. Hoje ele responde para a gente a pergunta do João Silva, gente. A pergunta foi colocada aqui, mas eu vou fazer um resumo, né? Basicamente, ele quer saber o seguinte, sobre a questão da posse e da propriedade. O que quer dizer posse e o que quer dizer propriedade? Né? Tem situações aí, alguns casos de reintegração de posse e tal. Eu prefiro que o doutor fale, porque ele é o cara. Ele sabe, com certeza, ele sabe muito mais do que todos nós aqui. Doutor Cláudio, seja bem-vindo, boa noite. E essa pergunta aqui do seu João Silva, bairro Aeroporto. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal do estúdio. Boa noite, pessoal que está assistindo em casa, em qualquer lugar. Normalmente uma boa noite ao seu João aí do bairro do Aeroporto. Então, a diferença entre posse e propriedade, ela é o básico do direito das coisas, né? Do direito possessório, aliás. Então, você leva a posse, né? Vou dar um exemplo de posse. Vamos trazer para um contrato de locação, né? Em que o dono do imóvel, quem aluga, né, tem a propriedade do imóvel. E quem alugou o imóvel passa a ter a posse. Eu sou proprietário, digamos, dessa caneta aqui. Eu entrego esta caneta para o Flávio. O Flávio tem a posse dessa caneta, mas eu sou proprietário. Quer dizer, a posse não me garante o direito de eu ficar com a sua caneta. Não, na posse você pode usar e gozar da caneta, né? Na propriedade, você pode usar, gozar e dispor. Quer dizer, você pode vender, você pode doar, você pode fazer o que você quiser. Então, você pode dispor dela. O que lhe garante a propriedade, a diferença justamente entre posse e propriedade é você poder dispor da coisa. Agora, no caso da pessoa que pede a reintegração de posse, é quando ele é o proprietário e teve a posse invadida, é isso? Não necessariamente, né? O direito possessório, eu trabalho da seguinte forma. Eu não necessariamente preciso ser o proprietário. Quando que você é proprietário de um bem? É quando você tem o domínio dele, ou seja, você tem a escritura pública desse imóvel registrada em cartório e tudo, aí você é proprietário. No caso, por exemplo, da zona rural de Breves, em que ninguém tem propriedade desses bens lá, todo mundo é posseiro, né? Então, alguém vai e entra nessa posse. Aí você tem que ver quem entrou primeiro na posse, quem exercia essa posse é que vai ter o direito sobre ela. Que negócio E aí, desculpa, Flávio, só para concluir, só para responder a pergunta, qual é o remédio jurídico para isso? É uma reintegração de posse. Caso porque de invasão. Você vai estar discutindo tão somente a posse. Se você for na justiça discutir a propriedade dessa área, quer dizer, a escritura pública dela, você tem escritura pública, tem tudo, você entra com uma ação reivindicatória. Doutor, a questão desse uso capião que se fala muito, como seria aplicado, né, o uso capião, né, uma vez que as pessoas dizem, não, mas eu tenho o uso capião aqui, já é meu. Como é que funciona isso? O uso capião é a perda da propriedade pela prescrição. Né? Eu tenho uma propriedade e eu deixo essa propriedade ao léu. Eu não utilizo, não reclamo essa propriedade por um período de tempo. Alguém vai e exerce a posse dessa área, digamos, de uma área de 250 metros quadrados, que é o uso capião constitucional. E a pessoa está lá há 5 anos exercendo a posse dessa área sem oposição de ninguém. E ele não é proprietário de um outro imóvel. Então, ele passa a ter direito de propriedade sobre esse bem. Se alguém for reclamar esse imóvel depois desses 5 anos, ele vai se defender através de uma ação de uso capião. Ou, se ninguém reclamar, também ele procura a justiça e pede a prescrição da propriedade do antigo proprietário através do uso capião. Igualmente, se a área for maior, pode ser um uso capião ordinário de 10 anos ou um uso capião extraordinário de 15 anos. Então, o que é o uso capião? É a perda
da propriedade por quem não tem a posse. E a aquisição da propriedade por quem tem a posse. Aí é o seguinte, o cara tem um terreno, ele arrendou, por exemplo. Arrendou e o cara ficou ali morando 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Caberia aí o uso capião? Foi arrendado o terreno. Depende. Pelo Depende proprietário. do proprietário, se ele tem algum documento, um documento escrito do proprietário ali, tipo um contrato de locação. Eu posso ter te locado o imóvel ali por 30 anos. Se eu tivesse contrato aqui desses 30 anos que tu vem pagando aluguel, eu jamais vou adquirir a propriedade através do uso capião. Por exemplo, aquela situação familiar, né? O pai para filho. O filho mora no imóvel do pai. Jamais vai incidir o uso capião. O uso capião também não vai incidir em terras públicas, por exemplo, terra do município, terra do estado, terra da União. Você vai viver 100 anos ali numa terra do estado, do município e não vai adquirir uso capião. Então não tem como. Eu já vi situação aí de que a família morava no imóvel há 40 anos. Em algum momento resolveu tomar conta do imóvel, achando que não, já estou com 40 anos aqui pagando aluguel, agora é nosso. Aí foi parar na justiça, né? Quem teria o direito aí? Mas se o proprietário tiver um contrato de locação, o que tiver lá no imóvel não vai adquirir a propriedade jamais. Mas se a pessoa estiver ali no imóvel sem a reclamação do proprietário, o antigo proprietário que passa a ser o antigo, não tiver como comprovar que existe ali um contrato de locação, ele vai perder a propriedade com certeza. O esbulho processório, não é isso que chama? Esbulho possessório. Possessório. O que ele significa? Eu já ouvi esse termo. O esbulho possessório pode... o que é o esbulho possessório? Digamos que eu tenho o meu imóvel fechado. Né? Meu imóvel está lá, uma cerca, tá tudo, tem um cadeado. Aí o sujeito vai lá, arromba a cerca e entra com a intenção de invadir o meu imóvel. Ele pratica um crime chamado esbulho possessório. Isso tem repercussão na esfera penal. Né? Da cadeia. Da cadeia. TCO, tudo certinho. Porém, esse esbulho possessório tem repercussão na esfera penal, mas também na esfera civil, que você vai entrar com uma ação de reintegração de posse, porque houve o esbulho no seu imóvel. Se a sua posse for turbada, seria uma ação de manutenção de posse. Quer dizer, eu estou na posse e alguém está tentando invadir. Alguém está tentando entrar, mas eu continuo na posse. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá com o juiz, vou dizer, olha, doutor, através do advogado, lógico, o sujeito está tentando entrar na minha posse lá, eu quero ser manutenido na minha posse. Aí eu peço uma manutenção de posse. Se eu não estiver na área, o cara entrou, tomou a minha posse, quer dizer, ele praticou um esbulho na minha posse, eu perdi a posse. Eu vou no juízo e diz, olha, doutor, eu quero uma reintegração, quero ser reintegrado nessa posse. Nesse caso, o doutor, cabe o uso da força por parte de quem perdeu a posse ou ele tem que exclusivamente procurar a autoridade? Existe a legítima defesa da propriedade também, né? Eu posso defender minha propriedade da mesma forma que ela é invadida. Eu posso usar dos mesmos meios com que ela é agredida. Eu não posso exceder nesse meio. Sim, entendo. Doutor, então quer dizer, mas como é que eu provo que o meu espaço foi invadido, que arrombaram o cadeado, que tiraram a cerca, porque geralmente quem invade assim, não tinha cerca, que não tinha nada, não tinha dono, né? Que é a primeira coisa que fala. Mas como é que eu vou provar que tinha cerca ali? Normalmente o invasor profissional, né, esse que vive de ficar invadindo a terra dos outros, lucra com isso, invade a terra dos outros, vende para terceiro, às vezes até encomendado, já um terceiro paga o fulano para invadir a terra. Normalmente ele usa essa tática aí, ele utiliza essa tática, ele já chega na área já preparado para dizer que não tinha nada lá, eu entrei para fugir do crime de esbulho possessório. Né? Mas aí, como é que o dono da área vai provar? Através de testemunha. Fotos. Fotografias, testemunha, filmagens. Né? Se ele tiver, ele vai filmar lá, vai fotografar que quebraram a área, derrubaram a cerca. E aí ele vai completar isso através de depoimento de testemunha. Olha, eu vi quando eles entraram, quebraram a cerca e invadiram o imóvel e estão lá.
Tá, então para finalizar, então quer dizer o seguinte, não adianta invadir terra de quem tem documentação, de quem já tem posse, quem está lá dentro, que não vai dar certo. Flávio, vamos analisar a seguinte hipótese aí. Você tem uma área que é do Estado, hipoteticamente, a área está lá, é do Estado, tá? O Estado não está exercendo nenhum tipo de finalidade lá, de atividade. Eu vou lá, o fulano A vai e toma posse de de um determinado espaço lá. E lá ele já está 1 ano, 5 meses, 6 meses, 2 anos, 3 anos, tudo. Vem um terceiro e entra nessa mesma área, aproveitando-se de uma ausência do primeiro posseiro, aí ele entra nessa área, né? Ele acha que como o sujeito não tem a propriedade dessa área, vale quem estiver fisicamente lá, mas não é assim. O posseiro ele não precisa estar fisicamente no imóvel, no local, basta ele exercer atos de posse, quer dizer, pode ser de moradia, de plantio, ele pode cuidar da área, dar uma destinação, fazer com que a área cumpra a sua função social. Ele fazendo com que a área cumpra a sua função social, ele terá direito a essa posse. Mas basicamente, o cara tem que procurar a justiça, né? Que eu acho que é o melhor local para poder se resolver, né, essas situações. Não entrar em conflito, né? Afinal de contas, para isso que serve a justiça. Com certeza, ele tem que acionar o judiciário, né, provar o que ele pretende provar e aguardar uma decisão judicial. Muito obrigado, doutor, pela sua participação no nosso quadro, tá? A Justiça e Cidadania. Semana que vem, o doutor Claudio Gemac volta aqui com a gente, né, comentando outros assuntos. Hoje respondeu a pergunta do seu João Silva lá no bairro Aeroporto. Se você tem algum questionamento dentro do quadro, faça aí para o advogado. Mande mensagem para cá, para a emissora, que na semana que vem ele volta já respondendo. Obrigado, doutor. Flávio, eu que agradeço esse espaço, eu agradeço ao público que participou. Estamos aí sempre para contribuir, sempre dizendo que o direito ele é dinâmico, ele não tem só um caminho, ele tem várias vertentes. Cabe ao profissional do direito escolher o melhor caminho para o direito que o cliente dele pretende. Tá certo, semana que vem tem mais, gente. Tem mais aí, doutor Claudio Gemac aqui dentro do Cidade Alerta Marajó.